assassina não tá tudo alinhado, não, 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 não. E nessa cena dá o mundo inteiro, é meu, é seu, é meu, é seu, é meu, é seu. Não fique mais aí parado olhando a tela, enquanto pinta um tempo lindo na janela. Faz muito bem se alongar, mexer o corpo, cada dia mais um pouco. Quem brinca ao ar livre e aproveita a luz do sol, tem ossos mais fortes e tem saúde natural. Não fique mais aí parado olhando a tela, enquanto pinta um tempo lindo na janela. Faz muito bem se alongar, mexer o corpo, cada dia mais um pouco. Quem brinca ao ar livre e aproveita a luz do sol, tem ossos mais fortes e tem saúde natural. Vamos lá, gente, vamos brincar lá fora. Ei, criançada, vamos lá! Levar as bonecas pra passear. Jogar capoeira, jogar queimada. Pular o rio, passear na floresta. Mãe da rua, pega-pega. Na pipa. Ih, quanta coisa! Com o YouTube Music Premium, ouça música sem. Boa noite! Que saudade de vocês! Tudo bem? Vamos lá, representando, cadê as vozinhas das minhas pedagogas? Boa noite, professor. Hoje a senhora está bem colorida, hein? Hoje eu estou diversidade. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Por que aqui bom. choveu hoje. Pois é, aqui deu um chuvisquinho, mas foi assim, só para aumentar o calor, acredita? A quentura do asfalto. Tá? Mas que bom que choveu um pouquinho aí, Rosélia. Acho a gente está precisando, né? Desse momento. E aí, tudo bem com vocês? Todos fizeram avaliação A1, tiraram ansiedade, olharam lá no portal, corrigiram gabarito. Oi, Lauriane, seja bem-vinda, amor. Quem não concluiu, já fez segunda chamada, hoje é o último dia. Hein? Hoje é o último dia de fazer a segunda chamada. Né? Então, vou estar aqui compartilhando com vocês hoje. Eu precisei. Ah, Neiane, ótimo. Tu confira, amiga. Eu precisei fazer algumas alterações nas nossas aulas, né? Porque repassei uma das nossas aulas para o professor, né, do projeto integrador, ele estava presente nos polos, né? Não tem, Nedinara. O gabarito de todas, tá? Eu não sei te informar, tá? Nós estamos esperando a segunda chamada para postar a avaliação e o gabarito, certo? Professora, Fala, Elivânia. pelo menos na minha plataforma, todas as provas que eu fiz da primeira, como que chama? Fora da chamada, a primeira que aconteceu, já tem os gabaritos lá, todos de quem fez a primeira lá. Que Não maravilha. sei quem fez a segunda chamada, mas a primeira chamada já tem os gabaritos tudinho. Inclusive, na da senhora, eu não errei nenhuma, estou animadíssima. A não ser a de escrita, eu não sei a de escrita, mas as de marcar eu acertei todas. Você é ótima. E a da segunda chamada só vão ser disponibilizadas depois da aplicação, né? E acredito que se encerra hoje, né? Então, os professores vão colocar lá o modelo da prova e o gabarito, as respostas esperadas, né? Que bênção. Então, a nossa aula 7, que seria a contação de história, ela teve que se fazer um casamento, né? Então, ela uniu, ela está interdisciplinando, né? Falando consigo, com a representatividade da diversidade na literatura infanto-juvenil, né? São assuntos
que são pertinentes e que sempre vai estar associado um ao outro, tá? Vocês vão perceber no decorrer das nossas falas aqui, né, junto com todas vocês, com todos, como que é lidar, né, com essa contação de histórias na educação infantil, né, e utilizando essa representatividade, né, e a diversidade, né? A diversidade, quando a gente fala, não é somente de gêneros, tem também de etnia, de cores, né? São várias representatividades, tá? Na diversidade. Então, agora nós somos em 15 colegas de trabalho, porque eu ainda continuo e me sinto ainda professora, sabe? Tenho orgulho disso, sempre serei professora, né? E aqui nós estaremos agora, a partir desse momento, iniciando as nossas aulas, certo? Alguma pergunta? Oi, Maida, seja bem-vinda também. Alguma pergunta antes de iniciarmos? Posso dar continuidade? Peço às colegas, né, que tiver acesso aí ao grupo, que façam um print da nossa aula e façam o chamamento lá, com exceção do pessoal que ainda está fazendo a segunda chamada, né? Colegas, ó, a professora está na sala, está fazendo a chamada. É o choque de realidade neles. Professora está aguardando todos vocês, vamos lá. O assunto hoje vai ser uma delícia. Anotem, tá? Porque a partir de agora, nós estamos na segunda etapa, né? Então, conforme o nosso calendário, né, essas 9 aulas agora, nós teremos atividades afins, né, desses assuntos que serão abordados, tá? Além de falar para vocês que tem uma surpresa, tá? Nas avaliações, tá? Isso daí, olha, e coloca lá, entre na sala para não levar falta, que a professora Alessandra já está fazendo a chamada. Tá? Nossos próprios... Não, Elimane, não fica preocupada, tá? Essa é uma surpresa muito gostosa, tá? Nós vamos trabalhar de forma compartilhada com outros professores, né? E eu acredito que vocês vão se apaixonar, né, com esse processo, um novo instrumento formativo, né, de avaliação. Beleza? Posso passar? Posso avançar? Hein, galerinha? Então, olha que sapo lindo que eu tenho aqui. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Quem conhece essa música? Essa música, geralmente, a gente canta com nossos pimpolhos, né? Quando são pequenos. Lá na educação infantil, a acolhida também, ela é sempre assim, com muita alegria, né? E aí essas crianças se divertem, se interagem. E quem é o sapo? E começa com que letra o nome sapo? Quem já viu um sapo? E aí a gente vai abordando de uma forma bem prazerosa, né? E questionando esses saberes que eles já trazem lá de casa, né? Mas quando eu falo em contação de história, né? Hoje nós estaremos. Tá pequeno o material aí? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Melhorou, meus colegas? Melhorou? Quer que aumente mais? Ui, agora aumentar demais. Bom? Ótimo. Então, nós iremos... Para mim, um áudio. Ah, tá. Vou falar mais pertinho, nem de nada. Obrigada. Então, hoje nós iremos trabalhar, né? Oi, Cássia, que saudade, porqueira. Tá chegando atrasada, mulher. Hoje
Ah, tá. Tudo bem, Nedinara. Muito Saudade também. Pois é. Qualquer hora eu chego bem em Colinas para dar um susto em vocês. Pois é, eu pensei que ia estar lá agora nessas provas, não tinha ninguém para a gente conhecer. Uai, os professores não foram? Não, foi a coordenadora Mariane, só foi ela de fora e a outra foi de administração. Ah, tá. Mas vocês estavam muito bem resguardados, né? Tá, Com eu falei assim, comida. eu pensei que ia um professor assim, para a gente conhecer pessoalmente, né? Ah, vou ficar a dica. Quem sabe na 2 ou na 1, lá do quarto período, eu dou um pulinho aí. Essa vez eu estava em Pedro Afonso, né? Olha que chique. Galerinha lá de Pedro, foi maravilhoso. Conheci o pessoal do primeiro período, né? E familiarizamos bastante. Consegui abraçar minhas meninas do terceiro período. Foi Que muito bom. gostoso, né? E hoje nós estaremos identificando diferentes recursos, planejamento e práticas sobre a contação de histórias, tá? Iremos examinar as rodas de leitura ou clubes de livros, que é uma das estratégias também para a contação de histórias, compreender as dramatizações, jogos e brincadeiras literárias e, por fim, a formação do cidadão consciente, empático e crítico, quando se fala, quando se envolve a representatividade e a diversidade cultural, essas que estarão presentes em algumas histórias, em alguns temas, né, de livros infantis que precisam ser explorados dentro da sala de aula. Não é só quando eu vou trabalhar, por exemplo, agora em novembro, nós temos a Semana da Consciência Negra, né? Então, não é só nesse período que eu tenho que abarcar e explorar essa diversidade cultural, né? Eu preciso estar trabalhando sempre, né? Respeito ao bullying, a questão da empatia, né? O respeito sobre os gêneros, apesar que aqui em Porto Nacional, o nosso Plano Municipal de Educação, ele não abrange o gênero, tá? Menina, menino, não. Se fala no superficial, tá? Ele não consta no nosso Plano Municipal de Educação, né? A gente, igual a religião, a gente fala, nós somos laicos, né? Então, a gente aborda a religião de uma forma geral. A gente não trabalha dentro do nosso currículo, aqui na rede municipal, por exemplo, uma religião específica, e foca nela, né? Não, tá? A gente fala no geral, tá? Porque até então a gente precisa respeitar a religião e a cultura de cada um, né? Então, fica aí a dica, quando vocês estiverem na sala de aula, começar a planejar, tá? Pense nessas estratégias. Então, quando se fala em contação de história, pessoal, é uma arte já bem antiga, né? Ela nasceu antes das nossas idades, né? Nós estamos novos por enquanto, que canta e educa, né? O professor, imagine você, lá na educação infantil, e fantasiado, né? Seja qualquer instrumento, né? Com a roupa de palhaço, ou uma peruca diferente, um narizinho de palhaço, né? Eu tenho um narizinho, mas hoje a nossa representatividade não é de palhaço, tá? Eu estou aqui representando a diversidade. Meus cabelos cacheados não estão mais lisos. Eu sou uma pessoa, né, que está de óculos, tá? Uma lente bem focada para enxergar todas vocês, tá? E que transmite valores, conhecimentos e emoções, porque daí vai resgatar a curiosidade dessas crianças. As crianças gostam de alegria, de movimento. Então, até a entonação da voz, ela faz a diferença nesse momento, né? Seja bem-vinda, Diana. Ela é uma ferramenta
poderosa para desenvolver a imaginação, a linguagem, a capacidade de escuta. Escuta do meu participante, do aluno, daquela criança que ela precisa naquele momento ser o protagonista. Então, eu vou envolver ela nessa leitura emocional, nessa contação de história, tá? E aí, por fim, a gente vai moldando e trazendo a alegria para a sala toda. Haverá, às vezes, alguns alunos ou algumas crianças que elas são meio inibidinhas, né? Mas você, com jeitinho, você vai chegando perto delas. Ah, lembrete, se você for de palhaço, tem criança que tem medo, hein? Então, precisa ser antes discutido na sala de aula, a surpresa que vai ser levada, né? Quem conhece palhaço, então você já faz uma prévia, tá? Para não vestir e assustar as demais crianças, tá bom? Isso pode ser traumas de infância, né? Tudo bem, minha colega Diana, não se preocupa, fique à vontade, estamos ainda no início da aula, tá? Vamos lá? Até aqui tudo bem, pessoal? Tá claro a informação sobre a contação de histórias? Até aí tudo bem? Posso dar sequência? Isso, depois eu quero ouvir a vozinha de cada uma, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os recursos? Anotem aí no teu caderno. Quais são os recursos para a contação de histórias? Nós temos vários recursos. Aqui eu trago alguns, tá? Aqui eu trago alguns. E aqueles que são mais utilizados, tá? Dentro do nosso planejamento, acoplado ao nosso planejamento e dentro do nosso dia a dia na sala de aula. Às vezes, esses recursos também eu posso estar utilizando fora da sala de aula, no momento festivo, de interação com a família, de apresentação artística, né? Lembre-se, agora nós estamos na semana, né? Domingo é o dia da criança! E eu já estou me preparando para chegar nas minhas meninas lá em Silvanópolis, nas minhas duas netinhas, né? E fazer aquela festa com aquelas duas meninas, né? E aí, esses recursos são elementos que enriquecem essa narrativa, né? Porque o professor ele não simplesmente vai chegar e só narrar, contar, ele tem que emocionar, ele tem que prender a atenção desse público. E as nossas crianças da educação infantil, elas também são muito criativas. Às vezes você vai com uma jogada, joga uma ideia, vem um do seu lado e já transforma essa ideia em outra emoção. E assim vai virando uma história, né? Impressionante. Vamos lá? Primeiro, é muito importante a voz e expressão corporal. Esse é essencial, gente, para que eu possa contar histórias. Depois, os meus adereços, fantoches, bonecos, objetos. Né? Então, mesmo que eu não tenha isso físico, mas eu posso criar, eu posso construir com material reciclável, né? Quando estamos na regência de sala de aula, nós temos um período específico para planejamento, tá? E temos um período específico para uma livre docência, que é utilizada para estudar, aperfeiçoar o nosso profissionalismo, como também construir objetos. Eu recebo por essa livre docência, tá? Música e efeitos sonoros. Tum, 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 tum. Eu posso estar levando alguns elementos sonoros, né? Por exemplo, o sino, né? Um papel, que se eu fazer um barulho, né?
um pote com sementes de feijão, e aí vai, né? Eu só estou dando umas ideias ai, mano, bem acessíveis para a nossa realidade financeira. Recursos visuais, ilustrações, cenários simples, tá? Nada que complique, até porque eu posso estar utilizando esses cenários em uma outra atividade. Então, eu preciso ter prática, né? Elaborar o meu cenário, ou pensar em umas ilustrações que eu posso também estar reutilizando para desenvolver outras habilidades nas minhas crianças, tá? Livros e textos. E aí, quando se pensa em livros e textos, né? Livros infantos juvenis, tá? Textos infantos juvenis que estão de acordo com a realidade e idade da nossa criança. Até aí, tudo bem, galerinha? Posso dar sequência? Tá entendível? Está claro? Vamos lá. Fale alguma coisa, quero ouvir a voz de vocês. Só eu converso. Não, gente. Já estou ficando entediada. Tá ok, professora, tá entendível. Ai, obrigada, meninas. Vamos lá. Planejamento. Olha, esse ponto é muito importante, né? Geralmente, Eliane, seja bem-vinda. Geralmente, quando se fala em planejamento e contação de história, como eu estava com terceiro e quarto ano, né, recentemente na escola, então, geralmente eu planejava minhas contações de história, eu colocava nas acolhidas, né, então eu recepcionava as crianças, né, com alguma acolhida diferente, né, e na segunda-feira eu apresentava o gênero a ser explorado, e aí a gente ia esmiuçando esse gênero. Na segunda apresentava o gênero, na segunda a gente já fazia uma interpretação, né, da história do gênero. Na terça a gente trabalhava a gramática desse gênero. Na quarta, a gente trabalhava a ortografia relacionada a esse gênero, estaria no texto. Na quinta, seria a produção textual, né? Então, numa semana que a gente ia produzir a produção textual, que a gente ia construir essa produção, na semana seguinte, a gente iria fazer a correção dessa produção. E na outra semana, terceira semana, a gente ia fazer a reescrita da correção dessa produção. Então, se vocês estão vendo que leva um tempo. E é um tempo que ele é sequenciado. Tá? E na sexta, a gente trabalha o quê? A revisão de tudo que foi abordado. A interpretação do texto, a gramática do texto, a ortografia do texto, né? E vamos abordar a construção, né, coletiva ou individual dessa produção, né, de forma oral, né? E pode também ser física, cópia da lousa. Já lá na educação infantil, a gente trabalha por eixos, né, diferente do ensino fundamental. Eu só estou dando uma prévia de como que era a minha rotina quando se fala em língua portuguesa e o planejamento de contação de histórias, tá? Lá na educação infantil, a gente trabalha por eixos, né? Já é uma esfera diferente um pouquinho do ensino fundamental, né? Seguindo a BNCC, né? Aos eixos estruturantes, né? Quais são esses eixos estruturantes, né? E toda a interação e as brincadeiras precisam estar associadas a esses eixos estruturantes, tá? São 5 ao todo. O eu, o outro e nós, tá? Corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação,
espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. E aí, a cada eixo desse que eu exploro, né, eu vou adaptar aos componentes curriculares. Se é língua portuguesa, se é ciência, se é matemática, se é geografia, educação física, se é só brincadeiras, né? Se é história, né? Então, eu vou adaptar, né? Mas de uma forma que esse planejamento ele garanta e seja fluido de forma eficaz, atingir todos os meus objetivos, né? Deixa eu só copiar aqui para vocês, vou colocar lá, anota isso daí, que faz parte de outras disciplinas que vocês já estão acompanhando, né? Então, primeiro, eu preciso escolher história, tema dessa história. Verificar se a apropriação e a adaptação da história está de acordo com a faixa etária e série da criança. Se a linguagem é acessível. Eu vou definir os recursos. Quais recursos que eu posso utilizar? Será fantoche? Será roda de conversa? Será data show? Eu vou me vestir de personagem? Vou só criar um ambiente, né, um painel. Levarei boneca? Eu não estou com ela aqui. Eu tinha Lilica. Lilica era uma boneca preta, eu comprei de pano. Eu acredito que eu já devo ter falado sobre a Lilica em outras aulas, nos períodos anteriores, né? E a Lilica a gente adotou na turma, que as meninas levavam e escreviam um relato de como que elas, né, vivenciaram esse momento com a Lilica, com a família Lilica, né? E escreviam no diário a bordo. Né? A Lilica é preta, né? Uma boneca de pano, né? E ali eu estava trabalhando a questão do racismo, né? Do respeito à cor, à diferença, né? Eu preciso preparar o ambiente, né? Ao preparar o ambiente, primeiro, antes de preparar o ambiente, eu tenho que preparar os meus alunos, as minhas crianças. O que vai vir de diferente na próxima aula, o que eles acham, tentam descobrir, né? Às vezes você dá uma ou duas dicas, né? Sempre vai ter aqueles que vão pegar no ar, outros vão ficar ainda balançando, né? E eu preciso fazer um ensaio. Construir meu planejamento, eu preciso fazer um ensaio para ver se vai dar tempo. Se eu vou trabalhar aquela temática e ela vai atender, né, aos meus eixos da educação infantil naquela hora-aula. Ou eu vou ter que dar sequência na atividade na próxima aula. Né? Então, eu preciso fazer um ensaio. E esse ensaio, geralmente, ele não é realizado. Práticas de contação de história. Vamos lá? Conseguiram anotar, pessoal? A questão do planejamento? Registraram? Tá tudo ok? Parabéns, Diana, que bom que tu tá anotando. Rosélia. Rosélia, cadê nossa mocinha? Ou já não tá assistindo a aula? Acredito, Rosélia. Então, vamos lá. Práticas da contação de histórias. Então, eu tenho algumas práticas, né? Então, uma prática é um movimento para dar vida, para criar uma conexão com o público, com as nossas crianças, tá? Então, precisa de muita emoção. Precisa você estar, você se doar, né? Esqueça os problemas lá fora, o mundo não para de girar. Né? Então, o momento que eu estou dentro da sala, eu sou deles. Eu vou me vestir para eles, para as crianças. Né? Então, eles são os principais protagonistas, né, de toda essa encenação, de todo esse planejamento, de toda essa prática pedagógica que eu tenho nesse momento. Né?
Então, início cativante, contato visual. Pessoal, isso aqui é muito sério. Crianças, creche, pré-escola. Às vezes a criança é pequenininha, né? Ela ainda está em fase de crescimento. Se ajoelhe para olhar no rosto dela e conversar com ela. Não converse com ela, você em pé e ela lá no seu joelho. Ela não precisa levantar a cabeça para olhar para você. Olho a olho. Então, nós, na educação infantil, a gente precisa ter essa atenção. Principalmente com relação também à ambiência da sala de aula. Eu preciso colocar dentro da minha ambiência da sala de aula todas as atividades que eles construírem na altura da cabecinha deles. Eles que vão colar, eles que vão manusear, tá? De acordo com a faixa etária e que eles vencem e que eles alcancem. Isso também não é diferente para o ensino fundamental, tá? Outra dica que eu estou dando. Modulação vocal e ritmo. Eu não conto uma história assim, sentada na mesa do professor e contando com preguiça. Não tem como. Eu tenho que contar uma história, sabe, encenando e falando da fantasia e entonação de voz que traga mais curiosidade. Fluidez e espontaneidade. A criança percebe quando você está mentindo, quando você está fazendo algo forçado. Cuidado. Expressão corporal e gestual. Interação com o público. Faça uma roda de conversa. Chame a outra turma da sala, da colega, para interagir nessa contação de história, nessa prática diferenciada, né? Criação da atmosfera. Falamos um pouquinho sobre isso aqui. Preciso contar para eles, diagnosticar o que eles esperam, né? A situação, às vezes, tem criança que tem medo de palhaço, nunca viu, né? Então, precisa já fazer esse diagnóstico, tá? Tem criança que tem medo de bruxa, às vezes você vai com um chapéuzão de bruxa, né? Fazer esse diagnóstico. E final, memorável e gestão de imprevistos. Sempre, meu planejamento, sempre haverá imprevisto. Às vezes eu planejo algo que não foi assertível, mas eu vou adaptando no decorrer desse meio, tá? Eu planejo para o outro. Se eu vou para a prática de contação de história para as crianças daquela turma, daquela faixa etária. O meu planejamento não serve como prática para a turma da Neiane, da Rosélia, da Lucirene Cássia, mesmo que são das mesmas turmas. Nós estamos lá no pré-1, crianças de 5 aninhos, não, de 4 aninhos. Todas nós três estamos nas mesmas turmas. Mas o meu planejamento, quando se envolve na metodologia, eu preciso adaptar a característica da minha turma. Assim eu vou estar evitando imprevistos. Tá? E aí, qual é o erro que acontece? Planejamento semanal. Eu planejo essa semana agora de 6 a 10 de outubro, né? Aí passo para a Neiane, passo para a Lucilene, passo para a Rosélia. E aí semana de 13 a 17, elas aplicam o planejamento na turma. Semana de 13 a 17, a Lucilene Cássia vai planejar. Eu pego o planejamento da Lucilene e vou desenvolver na minha turma. Não é carbono. Não é brincar de educação. Eu preciso planejar de forma característica de cada turma.
que diferencie muito, tá? Mesmo que eu possa trabalhando as mesmas habilidades dos eixos, conforme eu já falei, os mesmos objetivos educacionais, mas a metodologia ela é específica. Ela é específica, tá? Contação de histórias. Vamos lá? Pessoal, tá cansativa a aula? Se tiver, me fala. Estão gostando? Ou não? Tá cansativo? Ótima, professora. Anne? Estão gostando. Tá Tá dando sono? ótimo. Tá bom. Qualquer coisa, vocês puxam minha orelha. Tá tampada minha orelha, não tem nem como vocês puxar. Ó, vamos lá. Contação de histórias, tá? Então, ela é uma jornada, né, que se aprimora de cada prática. Cada professor tem uma expressão metodológica diferente, uma didática de dar aula diferente, né? Mas nós, professores, nós temos o nosso clique pedagógico, nosso jeitinho, né? De conquistar a turma e de levar essa praxis pedagógica de forma bem acessível para eles. Não esqueça. Anotem aí as palavras-chave. O mais importante é a paixão e a autenticidade com que a história é compartilhada, criando momentos mágicos, inesquecíveis para quem ouve. O mais importante, eu vou falar bem baixinho agora para vocês, é a paixão com que você tem na pedagogia, que você vai aplicar em sala de aula. Ou seja, na gestão da escola, ou na coordenação que você está responsável, ou lá na orientação educacional. O que mais importa, além dessa paixão, é a responsabilidade com que você está tendo de assumir o seu curso com uma prática bem elaborada e fazer com prazer tudo que você faz. Tudo fica tranquilo, não há peso, porque você está contribuindo e está compartilhando, né, experiência com novas famílias. Isso é o mais importante. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre a roda de leituras? Da nossa temática, contação de histórias, nós temos rodas de leitura, tá? Então, para que haja um momento informal e flexível sobre a roda de leitura, nós precisamos atentar a alguns pontos. Quais são? O propósito dessa roda de leitura, acessibilidade, para que todos participem no mesmo sentido, tá? Fomento à oralidade, democratização do acesso, interação imediata e comunidade. E aí aqui eu vou passar agora para vocês o que cada ponto desse pode estar contribuindo com a nossa roda de leitura, né? Quando eu falo sobre as rodas de leitura, quando eu falo, pessoal, em acessibilidade, é permitir que cada pessoa que não tem o hábito de ler ou que tem dificuldade de leitura participe e se enganje com os textos. Se a criança ela consegue desenhar, ela já está fazendo leitura do desenho delas. Se ela consegue interpretar oralmente o que você contou, ela também está fazendo leitura dela. Se ela consegue ler as imagens do livro, ela já está fazendo, ela está acessível, ela está participando de uma forma ou outra, né? Então, nós, na educação infantil, a gente precisa estar atento a isso.
Fomenta a oralidade. O que seria isso? Eu preciso estimular a leitura em voz alta e escuta ativa. Geralmente, quando eu trabalho roda de leitura, ou você vai trabalhar, né, agora lá na educação infantil, gera uma bagunça pedagógica. O que é bagunça pedagógica? A bagunça pedagógica, eles ficam um pouquinho agitados. Então, tem criança que não senta, tem criança que bate no outro, tem criança que puxa o cabelo, tem criança que morde, e assim vai. Tem criança que quer ir no banheiro toda hora, se um pede para sair, os outros tudo querem ir junto, e por aí vai. Mas quando você tem um combinado entre a turma, né, e que você mostre para ele essa necessidade, assim, esse incentivo desse momento prazeroso da roda de leitura, né, aos poucos você vai conseguindo assimilar e organizar essa oralidade, tá? Outro ponto é a democratização do acesso, que exige que os participantes ele possuam livro ou tenha lido previamente. Na educação infantil, geralmente, a gente não consegue tanto essa democratização do acesso, né? Isso já acontece no momento real, tá? Mas a gente pode estar trabalhando isso aos pouquinhos, igual quando eu trouxe o exemplo aqui da minha boneca Lilica, que nós trabalhamos o diário a bordo. Eu já estava inserindo essa democratização do acesso. É um exemplo, tá bom? O outro ponto importante é a interação imediata e a comunidade. Então, a interação imediata, as reações, interpretações são partilhadas no calor do momento. Todos vão querer falar. Todos vão querer chegar em você e puxar sua roupa e levantar a mão, tia, sabe? E ficar nervosos porque todos querem participar. Tá? Como criar, quando eu falo em comunidade, criar um ambiente acolhedor, né? Para que eu possa continuar explorando a temática. Às vezes, em uma roda de leitura, eu consigo atender a vários eixos. Eu e o outro nós. Corpo, gestos e movimento. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Traço, som, cores e formas. Às vezes, uma única roda de leitura eu consigo atender a todos esses eixos. E aí eu trabalho de forma interdisciplinar. Brincando. De forma lúdica. Tá? Então, como funciona? Né? E vamos aqui rapidinho, como funciona. Eu já até adiantei um pouquinho sobre, né, essa realidade. Né? Então, geralmente, o mediador, que somos nós, professores, né, que escolhe o texto, que conduz a leitura, né? A leitura pode ser interrompida, sim, no momento que você achar pertinente. Às vezes, a curiosidade deles é tamanha que a gente não consegue sair do primeiro parágrafo ou da primeira estrofe, né? Pode ser realizada em diversos ambientes? Sim, também. Os textos podem ser variados? Também podem ser. Contos, poesia, fábulas, letras de música, romances, né? Depende do gênero que eu estarei explorando, tá? Clube de livros. E agora nós vamos passar por uma tabela que eu vou passar para vocês qual a diferença de cada um, tá? Clube de livros, tá? E a diferença, né, das rodas de leitura, tá? Então, quando eu falo no clube de livros, eles trazem um propósito, que é a leitura aprofundada, ampliação da perspectiva, descoberta literária, desenvolvimento crítico, conexão social. Então, aqui, nas minhas rodas de clubes de livros, eu posso incentivar uma leitura mais atenta e reflexiva, ampliação da perspectiva, ele vai permitir que os participantes ouçam diferentes pontos de vista, interpretação sobre a mesma obra, sobre o mesmo título, sobre o mesmo assunto, né?
descobertas literárias, expõe os membros e novos autores, gêneros, estilo que talvez não explorasse por conta própria, tá? O desenvolvimento crítico aprimora a capacidade de análise e argumentação, além da conexão social que constrói laços, né, de interesse comum entre os próprios colegas da sala de aula, entre aluno e professor, entre professor e aluno, ou vocês acham que a gente não aprende? Nesse momento, aprende demais. Como a gente aprende com essas crianças, sabe? É muita emoção, gente, né? A gente se torna criança, e isso traz um prazer maravilhoso. Então, como vai funcionar, pessoal? O clube de livros, né? Então, geralmente, né, a gente entra no consenso, né, e para escolher um livro a ser lido, tá? É estabelecido um prazo para a leitura desse livro. Eu posso ser a leitora, tá? Para a turma. Na educação infantil, a gente não consegue que eles levem para casa, a não ser que haja um projeto, né? Da mala viajante, ou do livro lido, ou do padrinho do livro, que a gente manda para casa, para os pais lerem, para as crianças, e eles chegam em casa fazendo reconto. Então, mas para isso precisa pensar no projeto, hein? Não é nada assim, a dará, não. Tem que estar inserido no PPP da escola, essa proposta, tá? E de acordo e comum com o meu planejamento, tá? Nas reuniões, o mediador, que pode ser fixo ou rotativo, pode propor perguntas, discussões sobre os temas. Essas discussões vão abordar personagem, enredo, tema, estímulo, né? Os encontros podem ser presenciais, em casa, cafeteria, livraria, biblioteca ou virtual. Aqui, nesse último tópico aqui, eu posso, né, tá abordando mais lá no ensino fundamental, ou séries finais. Apesar que eu posso trazer uma roupagem diferenciada lá para a educação infantil, né, que atenda a essa parceria com a família, tá? Mas eu não poderia deixar de trazer para vocês essas possibilidades. Beleza? Até agora? Podemos avançar? Hein, galerinha? Estão me escutando? Alô, cadê o rostinho? Cadê a voz? Está me escutando. Sim. Vocês estão fazendo comida? Tem alguém lavando roupa, fazendo comida. Eu não acredito em trem desse. Ave Maria! Não quero nem saber uma coisa dessa. Estamos avançando, gente. Agora eu deixo vocês assistir Odete Roitman. Não se preocupe. Agora eu libero vocês. Muito bem, Rosélia. Faça Professora, oi, amor. é muito interessante a senhora falando até a colega estava me lembrando aqui, a senhora falando no eu, né? Que é os 5 lá que tem para as crianças. No dia do estágio, nós conversando com a professora sobre planejamento e tal, para a gente fazer lá um balancete do nosso diário. Ela estava falando sobre esse eu, nós. Aí elas são tipo as matérias deles, né? Movimentação, corpo. Muito interessante. É o conceito, esse nome que eu queria lembrar. Eles são puros conceitos, e é esses eu, nós, movimento, corpo. Muito, muito interessante. Aí a senhora falando agora já casou com o estágio lá que nós vimos no. Sim, sim. Vai casar, muita coisa vai casar e que vocês vão conseguir se apropriar, né? E aproveitar no planejamento e no estágio, na rotina do estágio de vocês, né? Vamos aqui. A característica de cada um. Roda de leitura e clube de livro. Eu vou ler algumas características, tá? E vocês vão aprofundando. Isso aqui também ajuda, vai contribuir muito no seu planejamento, na rotina das aulas que vocês tiverem na educação infantil. Formato de leitura, principal foco, preparação, duração do texto, para que eu consiga contemplar
né, nos eixos, na aplicação desses eixos na sala de aula. Dinâmica, qual será a dinâmica que eu irei utilizar? Acessibilidade e o objetivo da minha estratégia, da roda de leitura ou do clube do livro, né? E aí essa estratégia eu vou utilizar ela de acordo com a faixa etária da criança, tá? Que eu vou estar utilizando. Aqui é uma prévia do que a gente apresentou em cada tópico, da roda de leitura e do clube do livro, tá? É só um resumo, beleza? Professora, Oi, amor, pode falar. a senhora ainda acha que hoje em dia ainda tem os livros, ainda segue aqueles livros antigos? Tipo assim, naquela época se vendia muito Monteiro Lobato porque tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A gente assistia. Hoje, como está uma coisa muito moderna, nem tem mais aqueles desenhos que faziam jus aos livros. Ainda está ainda essa essência do antigo, ou hoje já está mais moderno, os livros estão modernos, ou ainda o sapo lá, o saci, ainda é essas histórias antigas ou já mudou muito? Ó, ela ainda era presente, né? Porque o autor, né, Monteiro Lobato, ele é uma pessoa renomeada, né? E ele ainda é lembrado, né? Mas hoje o MEC, inclusive o ano passado, nós fizemos uma reunião com a gestora da escola e a coordenadora, nós tínhamos um momento de escolha dos livros, né? Então, o MEC, ele tem uma biblioteca, ele disponibiliza, né, para essas escolhas desses livros para acessibilidade para a escola. Então, o professor, no caso, tá, terceiro e quarto, então eu escolhi coletâneas, né, que trabalhavam diferentes representatividade e diversidade, né, dentro de cada gênero, de conto, de romance, de artigo, de bilhetes, né, de poesias, prosas, né, e esse material que a gente escolheu, a gente poderia escolher até 50 acervos, né? Ele vai ser entregue para as escolas. Isso também aconteceu na educação infantil, né? Então, assim, é um prazo que é determinado, né? O professor ele acompanha essa escolha, é gerada uma ata, tá? E a gente encaminha para a CEMED, né, aonde no programa LDB, que é o programa do livro literário, né, das crianças, né, faz tipo uma prestação de conta, tá? Então, assim, essa acessibilidade dos livros literários nas escolas, quando não acontece de forma participativa do governo federal, ele também, as escolas, elas recebem um recurso financeiro que a equipe diretiva, né, também, com a participação dos professores, dessa escolha, né, dos temas dos livros, ela possa estar comprando esse material e montando a própria também biblioteca da escola, tá? Mas o professor, Elivane, ele tem essa autonomia, tá? De também estar explorando as histórias antigas, histórias infantis antigas, tá? Ele tem essa autonomia de estar fazendo isso, tá? É porque eu falo isso porque esses dias na aula lá, na monitoria, a professora fez lá um questionamento, não me lembro de qual foi a matéria, mas ela queria que os alunos focassem no folclore e que dentro da cruzadinha ele ia encontrar coisas do folclore. Boitatá. Aí ninguém sabia o nome da sereia, e aluno de sexto e sétimo ano. Eu falei, meu Deus, ninguém sabia. Eles ficaram a cruzadinha quase toda a turma não fez, porque era tipo assim, tipo dentro de uma prova, não podia falar. Então, eles não sabiam o nome da sereia Iara. Eu falei, olha, está se perdendo muito a essência daquilo, do boi,
boto cor-de-rosa, né, da Iara, então essa essência do antigo está se perdendo muito. Não foi explorado antes, então, né? Antes da aplicação dessa atividade, né? Porque para toda atividade a gente precisa introduzir, anotem isso, processo de alfabetização. Nossas crianças, desde a creche até o. Isso é geral, tá? Mas eu introduzo o assunto, eu aprofundo o assunto, e depois eu consolido o assunto. Consolidar é avaliar de uma forma, seja oral, ou escrita, ou em grupo, tá? Então, isso é o ciclo de alfabetização. É o ciclo de estudo, introduzir, aprofundar e consolidar. Então, não foi introduzido o assunto antes da avaliação, né? Porque se a maioria da turma não lembrou desses nomes, termos folclóricos, né? É porque eles não tiveram conhecimento antes. Avaliar a atividade foi elaborada de acordo com critério só da professora, e não envolvendo a turma, né, como protagonista. E isso é muito ruim, né? A gente não pode deixar isso acontecer. Respondi, Livânia? Sim, até porque eu acho que, como era aluno de sexta e sétima, ela achou que era um Um conhecimento que assunto. já vinha, né, já vinha antes. Porque, assim, as provas nossas que estão vindo aqui, as provas do governo, elas vêm prontas, né? Elas vêm do governo. Então, elas já vêm com temas que você aprendeu o ano passado, que você aprendeu o ano retrasado. Então, tem criança que está ficando muito em defasagem, porque talvez ela não lembre nem o que comeu ontem, imagina o que ela aprendeu o ano passado, né? Aí Não, e tá prejudicando. sim, essas avaliações diagnósticas do governo, Elivânia, elas estão baseadas dentro da DCT e da BNCC, né? O que é para ser trabalhado bimestralmente com aquelas crianças. E, assim, precisa ter o alinhamento curricular de cada município, para que, quando as avaliações cheguem, né, na escola, o professor for aplicar, ele se identifique com o que ele já trabalhou com a turma. Outro fato, criança, ela esquece, é igual nós adultos. Criança é sequência de informação. Se hoje eu estou trabalhando uma roda de leitura sobre contos de fadas, eu tenho que passar a semana toda, ou 15 dias, lembrando o conto de fadas, que elas esquecem. Então, a criança em si, ela não aprende igual a nós adultos. E já temos nossa aprendizagem já consolidada, né? Ou pré-consolidada. Então, é contínuo as informações. Eu preciso repetir sempre as informações. É igual eu estar na sala de aula, lá na educação infantil, né? E eu inicio a aula. Quem for no banheiro, levanta a mãozinha, pede à professora, não é para sair calado. Ó, sujou a sala, vamos catar as aparas de lápis, não é para jogar papel no colega. Quantos alunos somos hoje? Quantas meninas, quantos meninos? Ei, ó, não pode puxar, não pode bater no coleguinha. Rotina. Toda hora a gente fala isso na sala de aula. Toda hora. Falem mais baixo. Em casa vocês gritam desse jeito. Vamos parar de. Olha, não, pega o material do colega. Devolve o material do colega. É o tempo todo. E é rotina isso na sala de aula. Tanto na educação infantil como no ensino fundamental. Né? Eu poderia falar no início do ano, né, numa prévia, né, igual nós aqui, né, da universidade, né, a nossa primeira aula, que foi apresentada a disciplina. Então, do meu ponto de vista, acredito que quem participou da primeira aula já tem uma base do que nós iríamos estar trabalhando até o mês de dezembro na disciplina. Mas e quem não participou? Será que acessou lá a rota e viu a nossa aula, a nossa apresentação da disciplina?
E assim é a sala de aula. Então, é contínua, o tempo todo, você falando, chamando atenção, aí depois você volta para o assunto, para de novo, chama atenção. Às vezes até cansa a gente, sabe? Não vou negar, às vezes cansa, às vezes a gente até perde um pouco da paciência, né? Mas trabalhar com crianças é essa rotina. E eu não posso deixar de passar isso despercebido. As informações têm que ser repetitivas. Tá, galerinha? Observe isso quando vocês estiverem lá na escola, tá bom? Por exemplo, a entrega da alimentação, né? Da merenda escolar, né? Da alimentação escolar. A rotina é a mesma. Entra na fila, vão lá na cozinha, pega seu prato, volta para a sala. Tem menino que você tem que estar gritando. Volta para a fila, quem mandou escorrer? Não, tá na hora de ir no banheiro agora, não. Por que você não foi antes? Primeiro vai comer, vai para a sala, depois você vai ao banheiro com todo mundo. Então, assim, parece que dá amnésia neles. Mas isso é nosso trabalho. O nosso trabalho é prazeroso, tá? Pense nisso, se internalize. Gente, eu tô achando poucas pessoas aqui comigo hoje, só 23. Cadê meu povo? Como assim, gente? Cadê nossos colegas, gente? Vocês colocaram lá nos grupos? Chamamento? Hein? Colocaram? Colocou, Neane? Colocaram Pedro Afonso, Colinas, Lagoa. Vamos lá, chamamento para o nosso povo para vir aqui me ver. Estou tão bonita para vocês. Não, não ficar emburrada. Igual menino. Eu tenho menina aqui me beliscar e vou empurrar. Também não quero comer, não quero ir no banheiro, não quero nada. Quero ir embora para casa da minha mãe. Eles fazem muito isso também. Dramatização de literatura. Ela também tem alguns benefícios, né? Porque ela consiste em encenar, representar, interpretar histórias, né? Personagens, situação de obras literárias. Mas, assim, eu preciso dar vida ao texto. Eu preciso dar vida para esse texto, né? Isso é muito importante. Como que eu vou dar vida nesse texto, professora? Explorando meu corpo, minha voz, minha expressão facial. Isso é dar vida ao texto, né? Então, quando eu faço isso, quando eu começo a representar, interpretar essas histórias, eu consigo trazer uma compreensão profunda, desenvolver empatia, estimular a criação e imaginação, melhorar a expressão oral e corporal, tá? Trabalhar em equipe, socialização e quebrar barreiras, principalmente nossos pimpolhos tímidos, sabe? Principalmente... Tá certo, obrigada, Angelina. Principalmente aquelas crianças que são retraídas, tá? Então, esse momento, quando eu consigo quebrar essas barreiras dessas nossos pimpolhos. Como que eu vou aplicar? Interessante isso daqui. Eu vou aplicar uma leitura dramatizada em voz alta, com entonação, com expressões. Se eu for usar teatro de fantoches, né, eu criar fantoches, usar bonecos para contar uma história. Improvisação de cena, eu posso propor uma cena de um livro e pedir que eles encenem de uma outra forma, com outro desenho, com uma outra, com outro final, com outro início, tá? Adaptação teatral, transformar um conto ou um capítulo de um livro em uma pequena peça teatral, né? Geralmente a gente consegue trabalhar e explorar isso muito nos eventos culturais da escola, né? Mímica e personagens, né? Representar o personagem apenas com gestos, expressões, ou
Adivinha quem é? Né? Eles gostam muito dessa brincadeira, tá? Cuidado, eu não posso ficar dando dicas quando eu for trabalhar essa questão dos personagens. Jogos literários. Aqui eu trago para vocês algumas propostas, tá? Algumas propostas literárias que eu posso explorar na dramatização literária, tá? Que eu posso estar explorando nos jogos literários, eu posso estar explorando as brincadeiras literárias, tá? Então, aproveitem para anotar essas dicas. Então, nos jogos literários, são jogos são atividades que eu posso estar trabalhando, principalmente as regras. Criança não gosta de perder. Quando ele perde, ele chora, ele emburra, dá trabalho. Fica nervoso. A gente precisa trabalhar muito isso com as crianças. Tá? E aí eu posso usar como desafio. Trabalhar de uma forma que eu posso estar usando como desafio e entreter as nossas crianças, como fixação de conteúdo, estímulo do pensamento crítico, ampliação do vocabulário, desenvolvimento da memória, interação e competição saudável. Um outro ponto aqui, eu posso estar apresentando, né, como eu posso aplicar esses jogos literários em sala de aula, tá? Aqui, o quiz, o stop. A foca literária eu posso estar explorando lá no ensino fundamental. Na educação infantil, que está mais da faixa etária deles, eu posso estar trabalhando as charadas literárias, caça ao tesouro, dominó literário. E eu posso construir esse dominó com papelão, tá? Eu estou introduzindo, por exemplo, pode ser as letras do alfabeto, posso colocar nesse dominó os números, tá? Ou algumas sílabas, depende da idade certa das crianças. Ou posso trabalhar também o dominó com imagem, figuras de animais, tá? Com figuras de animais. Então, eu monto o dominó no papelão, né? Grande, acessível, pode ser do tamanho deixa eu ver. Estão vendo aí? Tamanho do meu, uma folha A4, aqui do meu calendário, tá? Tô aqui na minha mesa, gente, meu escritório. Tem tudo aqui nessa mesa. Só não tem comida. Mais tarde. E aí eu posso estar montando caça ao tesouro, né? Distribuir na escola, lugares mais próximos da minha sala de aula, algumas imagens, né? Algo que, por exemplo, estou trabalhando sobre alimentação saudável das crianças, eu posso liberar algumas imagens sobre alimentação saudável e pedir eles para procurar. E quando acharem, né, lá na educação infantil, eles contarem como é que eles comem, se eles gostam da fruta ou da verdura, né, ou dos vegetais ou da carne, né, elaborar uma frase, né, quem que cozinha em casa, e assim eu vou esmiuçando, né, pedir eles para desenharem aquela imagem no caderno, tá? E assim vai. Brincadeiras literárias, né? As brincadeiras, elas geralmente são atividades mais livres e criativas, então, com menos estruturas que os jogos e que incentivam a experimentação e a diversão com a linguagem e as histórias, tá? Todas as minhas brincadeiras literárias, elas têm que estar interligadas às historinhas, aos gêneros, tá? Que será levado em contraponto para as nossas crianças. E que benefício ela traz para a gente? Né? As brincadeiras literárias. Estimula a criação de história, desenvolve a linguagem oral e escrita, fomenta a imaginação, fantasia, promove interação exclutativa e quebra de paradigmas. Até aqui, tudo bem, pessoal? Estou falando muito. E aí, pessoal, tudo bem? Nayara, seja bem-vinda.
Então, como que eu posso aplicar as brincadeiras literárias, finalizando aqui para a gente já ir para o outro ponto, para o próximo assunto, histórias coletivas, né? Mudar o final, criação de personagens, rimando versos, desenho da história, contação de história com imagens, tá? Então, eu tenho essas estratégias aqui didáticas para que eu possa aplicar as brincadeiras, tá? Com as nossas histórias. Até aí, tudo bem? Rosélia, quer fazer alguma pergunta? Tá Rosélia? tranquilo, professor. Perdão, acho que eu liguei sem querer. Ah, tudo bem, fica à vontade, a sala é nossa. E agora a gente vai estar entrando na outra pauta, né? A representatividade e diversidade na literatura infantil e juvenil. Aqui também eu trouxe uma proposta de brincadeira que também pode estar contribuindo lá com o planejamento de vocês na educação infantil. Espero que vocês gostem, né? Dentro da faixa etária e tudo mais. As crianças, pessoal, costumam ver os livros com espelho ou janelas. Não tire isso delas, por favor. Como elas são muito sensíveis, né? E quando elas olham como espelhos, né? É onde elas veem se representadas, né? Com as suas experiências, com a sua família, com a sua cultura, com a sua característica, validando a sua existência, o seu eu. O seu eu. Quando as crianças veem, né, os livros como janelas, né, elas estão vendo através do quais elas observem o que elas compreendem. Ah, o que elas compreendem. Então, elas observam diferentes realidades, tá? Elas observam diferentes realidades, realidades diferentes da sua, né? Que desenvolva o socioemocional delas. Mexe com o socioemocional, que não é empatia, o respeito, preconceitos, né? E hoje em dia, Elivânia, os nossos livros literários, eles estão trabalhando muito esse foco, tá? Sobre essa diversidade, essa representatividade. Então, quando eu trago aqui essa percepção nossa, galerinha, de explorar o gênero, ou a raça e etnia, eu preciso estar atento nos seguintes critérios. Quando se trata de gênero, desconstrução, tá? E estereótipos. Neide Nara, quais livros? Deixa eu ver bem aqui. Neide Nara aborda esse tema, professora. Já vou te mostrar, tá, Neide Nara? Já vou te mostrar. Eu trouxe aqui alguns que, assim, estão bem acessíveis à nossa realidade, tá? E eu vou comentar eles, tá? Diversidade de identidade, personagens femininas protagônicas. Lembre-se, vou repetir, aqui em Porto Nacional, não sei na sua região, no seu polo, nosso PME, Plano Municipal de Educação, não resgata gênero, tá? A gente trabalha de uma forma superficial. A gente não explora gênero, tá? Raça e etnia. Representatividade positiva, combate ao racismo, valorização da ancestralidade cultural. Quando eu toco nessa ferida aqui, pessoal, né? Gênero, quando eu falo no gênero, a desconstrução de estereótipos. São livros que apresentam meninos sensíveis, cuidadores, que gostam de dançar, e meninas aventureiras, cientistas, líderes, que não se encaixam em padrão de beleza impostos.
Essa é a característica do livro, tá? Quando se trabalha com gênero, tá? Então, é interessante, quando a gente for escolher um título do livro, a gente ir lá no resumo prévio e ver qual que é a característica dele, tá? O que ele vai explorar, quais são os principais pilares da diversidade. Quando eu me remeto à diversidade de identidade, eu estou trabalhando a inclusão de personagens que exploram diretamente identidades de gênero, orientações sexuais, normalmente a pluralidade de afetos em existência. Quando eu remeto para personagens femininas, são histórias onde mulheres e meninas são agentes da própria narrativa, com agência de complexidade, além dos papéis secundários ou de figuras a serem resgatadas, né? Trazendo para a raça e etnia, representatividade positiva. Então, apresentar personagens de diversas raças, negro, indígena, asiático, branco, latino, fugindo de estereótipos ou de figuras folclóricas, viu? Combate ao racismo. Livros que abordam a questão racial de forma explícita e implícita. Discutindo o racismo, a discriminação, a importância da valorização da identidade cultural. Principalmente do grupo étnico. Valorização e ancestralidade de cultura. Trazer histórias, mitos, costumes, vestimentos, tradições, diferentes culturas, mostrando riqueza e beleza, né? Por exemplo, aqui eu posso estar trabalhando a questão afro-brasileira, aqui, nessa valorização, ancestralidade cultural. Até aí, tudo bem? Consegui clarear um pouco para vocês? Anotem, minhas neguinhas, anotem. Aqui nós temos outro pilar muito importante. Gente, tá demais na sala de aula alunos com deficiência, com especificidade. E eu preciso trazer esse respeito do meu aluno dito normal aos colegas que estão em sala. Então, o que eu preciso trabalhar? Personagens complexos, inclusão, normatização, perspectiva de direito. Eu tenho um outro eixo aqui, que é diferentes configurações familiares, diversidade de modelos de pais, filhos criados com avós, filho criado com pai, de namorado do pai, filho criado com mãe solo, mãe casada com outra esposa. Então, são diferentes modelos. Como também trazer a configuração da família normal, pai e mãe, né? Amor e respeito também, né? Então, eu tenho esses dois estilos, né? E, quando eu falo em culturas e etnia, diálogo intercultural, evitar a flocralização e multiculturalismo. Deixa eu passar para vocês o que cada um aborda, tá? Quando eu falo em deficiência, personagem complexo, né? Eu vou relatar o personagem com uma deficiência física, sensorial, intelectual, transtorno, autista, mas como indivíduos complexos, né? Que desejam, que possuem desejo, que possuem medo, que têm talento, que têm desafio, e não apenas como suas deficiências. Ele é um ser humano, ele não tem culpa, né, de ter nascido assim. Então, as histórias que a gente vai, né, expressar quando for trabalhar em um desses pilares, né, ela vai trazer essa releitura para a turma, tá? Quando eu falo, galerinha, aqui, de inclusão e normatização, é mostrar personagens com deficiências participando ativamente da vida social, né? Escolar, familiar, interagindo com personagens sem deficiência, de uma forma natural, tá?
Perspectiva de direitos, livros que submetem ou diferentemente abordam questão de acessibilidade, respeito às diferenças, a importância de um ambiente inclusivo para todos, né? E aí, se na escola tem rampa, né? Eu posso estar explorando isso abertamente com a turma, indo lá visitar, fazer uma releitura daquela rampa, a necessidade dela, o objetivo. Vamos falar sobre esse pilar, diferentes configurações familiares. É um tema que é difícil da gente tocar, né? Mas, às vezes, vai aparecer dentro do nosso acervo literário que a gente precisa estar pautando, não está tão longe da realidade, né? Então, como eu trouxe aqui os modelos de diversidade representado pela família, né? Então, pai com mãe solo, pai ou mãe solo, famílias homoafetivas, né? Famílias formadas por doação, famílias estendidas, né? Que não foge da nosso padrão tradicional, tá? Quando eu falo em amor e respeito, esse pilar aqui, é enfatizar o que se define uma família. É o amor, é o cuidado, é o vínculo, e não a sua composição, tá? Então, vai contribuir para que as crianças se sintam vistas e valorizadas. Porque, independente desse modelo de diversidade aqui familiar, elas precisam ser amadas, resgatadas, né? Elas precisam vivenciar esse respeito e esse amor. Quando eu falo em cultura e etnia, então o multiculturalismo, ele vai abordar o quê? Ele vai apresentar personagens e cenários para mim que refletem várias tapeçarias culturais do Brasil, do mundo, diversas línguas, sotaques, culinária, vestimentos, celebrações culturais, tá? Diálogo intelectual, vai promover o respeito entre as diferentes culturas, tá? Ajudando as nossas crianças a valorizar as próprias raízes. Principalmente aqui eu posso estar trabalhando as diferentes tradições culturais, tá? E evitar a folclorização, e além da superficialidade, né? Apresentando culturas com uma profundidade e autenticidade, tá? Explorar minimamente os aspectos exóticos, tá? Que não é o momento, tá bom? Desse multiculturalismo. Até aí, tudo bem? Consegui atender as curiosidades? Yazine, Edinara, nós já vamos para o tema dos livros literários, das histórias infantis. Ok, pessoal? Qual que é o meu papel enquanto acadêmico de pedagogia? Né? Então, nós, futuros pedagogos, né, nós vamos representar essa diversidade, né, e essa representatividade na literatura infantil juvenil a partir de que ação? Porque, vamos lá, Diana, o que significa folclorização? Explorar o folclore, né? Folclore geralmente são contos, né? São assuntos, ou trata de algo superficial, resultando na comercialização ou desumanização de um elemento cultural original, tá? Então, eu não vou trabalhar um processo de transformar símbolos de resistência em mercadorias, né? Eu não posso desconsiderar o contexto, o significado original, né? Então, se eu for trabalhar, por exemplo, sobre os povos indígenas e afro-brasileiro, né? Como, no caso, a desumanização. Não, eu tenho que explorar de uma forma coerente, né?
quando se fala em folclore, né, é o ato de dar feição folclórica, tá? De tratar como de uma forma estereotipicada, tá? Folclorização, eu preciso refletir sobre a linguagem, o racismo, tá? Levar em consideração o folclore como verdade, né? Os valores a ser dados, e não como lendas, mitos, tá? Que são exploradas no folclore, tá? Respondeu, amor? Diana? Obrigada, professora. De Sim. nada. Então, quando eu falo aqui o papel dos acadêmicos de pedagogia, nós, né, ao explorar essa conscientização, o que eu preciso prever, né? É a seleção crítica de livros, mediação da leitura inclusiva, desenvolvimento de projetos, autoconhecimento da formação continuada, defesa da produção diversa, tá? Então, isso tudo tem que ser pensado antes de colocar e estruturar o meu planejamento, tá? Aí aqui, ó, Neidinara, eu trago, né, algumas representações dos livros. Quando eu for trabalhar a representação de gênero e identidade, tem o livro do Arthur, de Maurício de Souza, Rei Arthur. Então, ele vai abordar uma temática de identidade de gênero, de forma sensível, mostrando o menino que se identifica com o universo feminino, desafiando estereótipos de gênero, tá? Então, de uma forma implícita ou não explícita, ele tem essa representatividade. Ok, Dedinara? Ok, professor. Ótimo. Então, vamos lá para o próximo. Se eu for trabalhar representatividade racial e etnia, pessoal, olha quem eu trouxe aqui. A menina bonita do laço de fita e o cabelo de Lelê. Hoje eu tô com o cabelo de Lelê, ó. Tá? Então, quando ela traz essa representatividade, a menina bonita do laço de fita, quem escreveu foi Ana Maria Machado. Cabelo de Lelê, quem escreveu foi Valéria Belém e Adriana Mendonça. Então, a representatividade, quando se fala menina bonita do laço de fita, ele é um clássico brasileiro que ele vai celebrar a beleza da menina negra, né, a diversidade, com uma narrativa delicada, é poética, e sobre admiração e identidade. O cabelo de Lelê é uma história divertida e cheia de ritmo, que celebra o cabelo crespo e a identidade negra, ensinando a Lelê a amar seus cachos e a sua ancestralidade. Tá? Aí eu tenho aqui representatividade de pessoas com deficiência. Quem já assistiu esse filme? Somos Todos Extraordinários. Né? Tem o filme, tem o livro, tá? O livro é de R.J. Palácio, e ele traz uma representatividade contando a história de Auguste, um menino com uma deformidade facial rara e precisa enfrentar o mundo da escola. Aí ele vai abordar o bullying, a inclusão, a aceitação, a empatia. Muito interessante. Eu já assisti o filme dele. Muito interessante. Aqui nós temos representatividade de diferentes configurações familiares. O livro da família, né, que é todo par, ele vai representar o quê para a gente? É um livro simples, que ele é bem colorido, tá? Que celebra a diversidade da família de todas as formas e tamanho, né? Com 2 pais, 2 mães, um pai, muitos filhos, nenhum filho, diferentes cores de pele, tá? Essa é a representatividade desse livro. Agora, eu trago para vocês a representatividade de culturas e etnia. As tranças de Bintu, né? Ela é também um livro,
tá? Que ele traz a representatividade, ele conta a história de uma menina africana, né? Que sonha em ter tranças, né? Mostrando riqueza das tradições e as tradições capilares e culturais do seu povo, né? Então, toda vez que a gente for pegar um livro literário para trabalhar com a nossa educação infantil ou com o ensino fundamental, a gente já tem que pensar, ler a sinopse dele, né? Para entender qual que é a sua representatividade e se realmente está no foco do que eu quero explorar com a minha turma, tá? E aí, aqui, né, dentro da nossa temática, nós temos o quê? Brincadeiras, né, literárias e sobre uma diversidade para nossas crianças de 3 a 5 anos, outros 3 a 5 anos, mas nós temos também várias brincadeiras para crianças de creche, tá? Que precisam ser exploradas de forma sensorial, concreta, curtas. Não adianta a gente contar histórias muito grandes, que eles cansam, tá? Mas que envolvam muito movimento e imaginação. E aí eu trouxe para vocês aqui, né, uma atividade, uma brincadeira, espero que vocês gostem, que é a Caixa dos Sentidos Mágicos. Alguém conhecia já essa brincadeira? Hã? Alguém já ouviu falar dessa brincadeira? Não? Não, não vi não, professor. Não? Tá. Essa brincadeira também eu posso estar adaptando no ensino fundamental, tá, Livânia? Então, é só mudar a questão do objetivo e das habilidades que eu vou explorar, tá? Posso adaptar as estruturas, o roteiro dela, adaptando. O objetivo é explorar como iremos usar nossos diferentes sentidos para descobrir o mundo, né? Promovendo empatia, por aqueles que podem ter sentido diferente. Qual que é a diversidade abrangida? Deficiência, foco sensorial, habilidades diversas. Um livro inspirador. Não há livro específico para essa idade, mas pode ser criar uma pequena história sobre um personagem que ouve com os olhos, as libras, ó, ou que vê com as mãos, o braille, de uma forma simplificada, ou usar livros com texturas e sons. Geralmente, nós temos, né, alguns livrinhos de tecido, né? Ele é bem, bem grosso e ele é sensorial, né? Você aperta, ele faz barulhinho. Não sei se vocês já viram desse livrinho. As crianças gostam muito de tomar banho com ele, né? Então, qual o material sugerido aqui nessa atividade, pessoal? Uma caixa de papelão grande, decorada como caixa mágica. Dentro da caixa eu vou colocar vários objetos. Olha, aqui nessa atividade eu posso também explorar, adaptando lá no CMEI, né, na creche, para nossas crianças. Colocando objetos dentro dessa caixa de acordo com a faixa etária dela, tá? Então, ó, por exemplo, se é sensorial, eu vou colocar esponja, algodão, lixa, pena, bolinha de gude. Cuidado para não colocar na boca. Posso pensar na bolinha maior, daquelas bolinhas de piscina, tá? Folha seca, brinquedo macio, né? Frasco com aromas diferentes, com aroma de café, canela, limão, né? Seguro para que ela possa cheirar e não ingerir. Cuidado, bem tampado. Alimentos com gosto distintos, né? Posso colocar pedacinho de maçã, banana, biscoito de água e sal, né? Um chocalho, um sino, lenços de tecidos para vendar os olhos das crianças, se for, sendo opcional, se você quiser vendar os olhos para a pessoa que pegar lá, a criança que pegar, ela pegar no escuro e tentar adivinhar o que ela pegou, né? E o desenvolvimento. Aqui eu trago já distribuído esse desenvolvimento por período. Quantos minutos eu vou conversar com eles sobre a brincadeira, né? Como que nós vamos representar essa caixa, por 25 minutos. O que nós vamos trabalhar dentro da caixa, isso aqui é uma metodologia.
O professor, quando vai planejar, ele precisa planejar para outro. Porque se eu vou para a sala da Neidinara, assumir ela, eu chego lá, cadê o plano da professora? Não tem. Ah, não, peraí, tá aqui no armário. E aí eu vou pegar esse planejamento e não tem nada descrito lá. Vou ficar perdida, porque eu vou trabalhar na turma. Porque a metodologia para mim não está clara. Aqui, desse desenvolvimento, a metodologia está bem clara, como será desenvolvida passo a passo a atividade. Né? Vou conversar com eles, vou apresentar a caixa, que ela está cheia de segredo, né? Vamos, a mão nas caixas, todas as crianças, por vez, vão colocar assim, a mãozinha dentro da caixa, sem olhar, só tentando tocar para adivinhar o que tem. Vou fazer perguntas, diagnosticando, ver se elas têm, né, percepção do sentido, do tato, né, do olfato. Esse cheirinho parece o quê? Né? E aí, do ouvido, audição, vamos lá. Esse som, ele está parecendo o quê? É som de caixinha de fósforo, é som de sina, de chocalho, né? Então, paladar, oferecer para eles diferentes tipos de alimentos, se é doce, azedo, salgado, né? E aí, depois, a gente vai fazer essa exploração, conversar, o que eles vivenciaram, né? E, por fim, né, depois de fazer toda essa exploração dos amigos diferentes, nós vamos desenvolver um desenho ou uma colagem, que elas podem desenhar ou colar o que mais gostaram com a descoberta dos sentidos na caixinha de segredo. Antes do boa noite, eu tenho também outras, quando se fala outras brincadeiras, tá? Vou colocar bem aqui no chat, tá, Neidinara? Outros livros que vocês podem pesquisar e vão falar sobre cada eixo desse, tá? Vou colocar um de cada, que daí vocês pesquisem depois, pode ser que representatividade racial, de etnia, já vou mostrar mais uma brincadeira aqui para vocês pesquisarem, e vocês podem levar para a sala de aula, né, ou pensar, livro de respeito e empatia, já estou colocando aqui, pessoas com deficiência, mostrei o extraordinário, né? Vou mostrar mais um para vocês, o segredo do meu irmão, vai trabalhar sobre o espectro autista, tá demais, gente. Aqui tem o autor dos livros, tá? Representatividade de diferentes configurações familiares, eu apresentei o livro da família. Agora eu vou mostrar para vocês outro, Minha Família é Assim, de Miranda e Ana Terra. Tá? Sobre representatividade cultural e etnias, eu mostrei as tranças de Biton, né? Vou colocar, inclusive, eu até trabalhei aqui com vocês, a história do Chapeuzinho Amarelo. Vai trabalhar, tá? Com pergunta para crianças de 4, 6 anos, também, tá? A gente pode estar representando. Alguém perguntou aqui sobre respeito e empatia, Neidinara. Só um minutinho. Eu já vou passar para vocês. Respeito e empatia. E aí vou passar
Se fosse você, livro sobre respeito e empatia. Uma história sobre bullying. Esse é sobre respeito e empatia. Nós temos vários, Neidinara. Juntas somos fortes. Tá? Livro que vai falar sobre a vida em grupo, né? O trabalho de grupo. As nossas crianças têm muita dificuldade de trabalhar em grupo, gente. Muita dificuldade. Tá? E aqui eu quero passar para vocês, eu apresentei uma atividade, né? Para se trabalhar uma brincadeira, né? Outra brincadeira, o espelho das nossas cores. Eu vou trabalhar a raça e a individualidade, tá? Eu vou trabalhar com as crianças. Brincadeiras. Espelho das cores. Inclusive, nessa atividade do espelho das cores aqui, eu posso estar trabalhando os livros Menino Laço de Fita ou Cabelo Lelê, tá? Ela é bem interessante, essa atividade. Família Meu Castelo, uma outra brincadeira, que vai trabalhar diferentes configurações da família, tá? Aqui eu posso estar explorando a atividade com o livro da família, ou a minha família é assim, tá? Eu posso estar trabalhando uma outra atividade, a dança das histórias do mundo, que é uma outra brincadeira que vai trabalhar culturas e etnia, tá? Eu posso estar explorando com livros que traz a diversidade abrangida, tá? Ilustrações de crianças de diferentes países, um livro de conto folclórico específico, que seja um livro simples, tá? E um livro bem visual. Posso trabalhar também essa atividade aqui, ó, a dança das histórias do mundo, também a partir da música, tá? Então, essas são algumas sugestões que a gente deixa para vocês na aula de hoje, né? E agora eu quero escutar vocês, para a gente encerrar. O que acharam da aula de hoje? Vamos lá, galerinha. Só coração. Achei boa. Tá me ouvindo? Tô me ouvindo, amor. É muito importante, porque a ludicidade que a gente trabalha nessa faixa etária de até uns 3, 4, 5 anos assim, envolve muita criatividade, né? E na literatura ainda mais. Tem que seguir todos os quesitos para poder contar uma história. E a gente não pode ser longo, não pode ser cansativo, tem que interagir. E criança desse tamanho é difícil você prender atenção. Então tem que focar muito nas regras para contar uma história para uma criança. O livro precisa ser colorido, né? Com imagens grandes, textos menores, né? Sabe? Então, assim, são várias, todo um critério, um roteiro, né? Para a gente estar seguindo. Vamos lá, quem mais pode dar seu depoimento? Além da Neidinara, Neiane, Rosélia, Diana. Bora, quero ver o rostinho de vocês. Ah, não. Vou emburrar. Fala, Diana. Me salva.
Professora, foi muito boa, viu? Nos esclareceu muitas coisas, né? Sobre o estágio também, de como trabalhar com as crianças em sala de aula. Foi muito bom. Fora as dicas, né? Ah, eu ainda não me vejo aposentada, com vontade, saudade da minha turma, não vou mentir para vocês, não. Com saudade, sabe, de voltar e brincar, e, sabe, me divertir dando aula, sabe? Mas outras pessoas precisam experimentar, né? Eu já vivenciei isso. Então, tem que dar oportunidade para outras colegas de trabalho a fazer diferença na sala de aula com os nossos pimpolhos, né? E aí, Lucirene, o que você fala para mim, minha neguinha? Foi muito ótima, professora. A gente sabe que trabalhar com criança tem que ter muita estratégia, né? Tem que ser uma brincadeira rápida, divertida, que eles ficam com vontade de ver mais, né? E não é fácil, não. Eu sei que não é fácil. Estou indo para o estágio, eu sei que tem hora que eu olho assim, meu Deus. Você vai se Mas, encontrar, viu? mas é Calma. divertido, assim, no momento da prática. O difícil que eu acho é só na, as teóricas, os relatórios, as coisas. Ah, é tão complicado. Ah, Não, vocês tipo vão assim, eu tenho trabalhar de grupo, facilidade. mulher. Trabalham de grupo, para vocês aprenderem mais. Ter facilidade de falar na hora de eu passar o papel na prática, aí é que eu me embanando tudo, Não sabe? tem Até em gente que prova. trava mesmo, Lucirene, isso é normal. É Mas verdade. tem que continuar. Não Com desista, certeza. tem que continuar. Uma hora você vai se achar, em qual modalidade de ensino você quer atuar, entendeu? Vocês foram agraciados de estar fazendo, né, o estágio desde o primeiro período, né? Então, Pois assim, é. dá para vocês, nesses 4 anos de curso, se identificarem, se acharem, né? E É entender verdade. esse campo educacional. Mas é muito ótima a sua aula, a gente aprende mesmo. Ô, gente, obrigada, viu? E o que eu não sei, eu estou aprendendo com vocês também. Sabe? Eu estou me divertindo aqui, trabalhando com a literatura infantil juvenil. Estou me divertindo com a primeira experiência, né? A gente às vezes fica com medo, né? Mas eu tento não sobrecarregar tanto vocês e aprender aprendendo, né? Professora, Oi. essa disciplina caiu perfeitamente com a senhora. Gostou? Que bom, obrigada, tá? Eu espero que nas outras também, né, eu consiga. Fala, Rosélia, não conseguiu abrir? Eu queria ver nossa pimpolha. Cadê a minha ajudante? Não conseguiu abrir a câmera, mas, assim, pessoal, então, agradeço. Nós estamos em 15 pessoas, né? E agradeço esse momento que vocês passaram comigo, tá? E vamos trabalhando juntas, né? O material já estará postado lá na rota, só faltando a nossa gravação, mas amanhã eu já coloco lá, tá bom? Lá vocês vão encontrar três textos, tá? Que vocês vão encontrar. Um texto que fala sobre inclusão e diversidade. Só um minutinho, Elivânia. Um texto que fala sobre literatura infanto-juvenil, sobre esse foco bem das brincadeiras, tá? Contadas. E a contação de histórias para crianças, tá? São 3 textos curtos e vai também ajudar a compreender a nossa pauta de hoje. Fala, Elivânia, contigo agora. Professora, como eu sou monitora, às vezes na escola falta um professor e eles colocam a gente um pouquinho, né? E aí eu fiquei um pouco ali na sala do primeiro aninho. Eu confesso que eu
Eu me assustei um pouquinho, eu acho que aguçou aquela minha ideia de que eu podia ter feito letras, porque eles são muito, eh, assim, muito cheio de energia, eles são muito para você chamar a atenção deles, mesmo contando na hora da história, você vê que você puxa, assim, quando você conta de, né, com igual eu aprendi muito com a professora Alessandra, né, a professora que eu tenho, graças a Deus, então eu aproveitei as dicas dela, e aí eu tentei contar da maneira que ela conta, fazendo articulações. Aquele momento eles ficam que é uma maravilha, eles interagem, eles dão a opinião deles, né, que era a história do Chapeuzinho Vermelho, só que nessa história o lobo come os 2, a vovó e a Chapeuzinho, então eles dão opinião, eles interagem. Mas depois, quando você tenta aplicar uma atividade, uma coisa, nossa, eles são muito ecléticos, eles têm muita energia, me assombrou um pouquinho. Mas acredito que vou conseguir chegar até o final da pedagogia e fazer aí um curso para mim dar uma aula para uns maiorzinhos, porque não sei se eu dou conta dos pequenos, não. Dá sim, Elivânia, principalmente as crianças do primeiro ano, eles ainda estão no momento de transição da educação infantil para o ensino fundamental. Na educação infantil, a rotina é diferente, né? Então, e no ensino fundamental, não, eles têm que, aquela rotina de estar sentado, de copiar de lousa, né? Então, isso para eles assusta. Então, nessa transição, eles ainda não amadureceram se é educação infantil, se é ensino fundamental. Agora, só o momento que você passou ali, você vivenciou a agitação da sala. Mas no momento que você ficar mais frequente com eles, eles vão começar a te conhecer e você vai começar a moldar a sua gestão de sala. O que é gestão de sala? É dominar a turma. É como levar esse processo da sua prática pedagógica dentro da sala. Chama-se gestão de sala. Tá? Então, não se assuste só nesse primeiro momento. É porque você já chegou de impacto, eles não esperavam uma nova pessoa para assumir a turma, então gera disciplina mesmo. Tá? Mas você também, eu falo a mesma coisa que eu falei para a professora Lucirene, Cássia, você vai se achar. Se não for na educação infantil, é no ensino fundamental, é na EJA, ou do sexto ao nono ano, ou é na coordenação, ou é na orientação educacional, ou é na gestão. Você só vai se achar. Aí depois que você terminar a especialização em pedagogia, aí você, com alguma especialização, ó, porreta, que está agora no auge, educação inclusiva, avaliações externas, psicopedagogia, para você terminar uma especialização porreta, aí você faz outra graduação. É a dica, tá? Gente, mais alguma pergunta? Depoimento? Se não for, ó, um beijo para vocês. Já estou com saudade. Ficam com Deus, dormem bem, tá? E até a nossa próxima aula. Boa noite, colegas, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.